Você sabe o que é o fator R no Simples Nacional? É isso que eu vou te ensinar neste vídeo. Eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu sempre estou postando conteúdo de qualidade e já tem muito conteúdo bom postado aqui no canal. E não esqueça que eu vou deixar na descrição deste vídeo vários cursos meus, os links estão aí, que eu mesmo preparei para você, inclusive contabilidade tributária e planejamento tributário, onde eu abordo profundamente esse assunto que eu estou tratando aqui e outros assuntos relacionados à área tributária. Então não perca tempo, se inscreva no canal, ative as notificações e conheça os meus cursos que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Fique aí com esta aula que eu preparei para você. Abraço e bons estudos! Bem, vamos aqui então começar os nossos estudos a respeito do fator R no Simples Nacional. É um assunto bem interessante. Muitas pessoas já ouviram falar, eu acredito que você também já ouviu falar. Então, nesta aula vamos aqui explicar a teoria, né, já mostrando um pouco de prática. Nas próximas aulas eu vou fazer uns cálculos para você entender. É muito simples, tá? Muito simples mesmo. Então, vamos aqui aprender juntos mais uma oportunidade de reduzirmos a carga tributária das empresas. Em primeiro lugar, só é possível aproveitar o fator R pelo regime de competência. O faturamento considerado deve ser do mercado interno e do mercado externo. Então, lá no módulo de nivelamento, eu falei sobre regime de caixa e regime de competência. É por isso que eu disse que o meu curso ele é estruturado logicamente. Aí, se tiver algum aluno que pulou essa aula, já vai ficar um pouquinho complicado para entender a diferença de caixa e de competência. Mas, enfim, se você não viu, volte lá e assista para você entender, tá bom? Então, quando nós falamos do fator R, só é possível pelo regime de competência, ou seja, aquele regime em que a empresa apropria as suas despesas, os seus custos e os seus faturamentos no exato mês em que aconteceu e não no momento em que recebe, tá bom? Outra coisa, lá no início do Simples Nacional eu falei sobre o faturamento no mercado interno e no mercado externo, beleza? Então, quando nós formos fazer os cálculos do fator R, nós iremos levar em consideração os dois. Se a empresa tem um faturamento no mercado interno e outro no mercado externo, ela pode calcular os dois, somar os dois sem nenhum problema, tá bom? Então, vamos aqui. Em primeiro lugar, os anexos 3, 4 e 5 são referentes às atividades de serviço. Mas vamos focar a nossa atenção, no momento, somente para os anexos 3 e 5. Então, quando nós falamos desta oportunidade de reduzir tributos no Simples Nacional, nós temos que esquecer as atividades de comércio e de indústria. Isso aqui diz respeito somente ao serviço. Você viu lá na aula sobre os anexos 3, 4 e 5. Porém, o nosso foco vai ser só o 3 e o 5. Por quê? Como eu disse, o anexo 3 e o anexo 5 são anexos de serviços, porém, a tributação, as alíquotas no anexo 3 são menores. As alíquotas no anexo 5 são maiores. Então, quando uma empresa for tributada no anexo 5, ela vai pagar mais tributos do que se ela fosse tributada no anexo 3, tá? Olha só, vamos aqui continuando. O fator R é uma forma de ajudar a empresa a pagar menos tributos dependendo do anexo no qual ela se enquadra. Em outras palavras, ele compreende o cálculo que é feito a cada mês, a fim de confirmar se a empresa será tributada pelo anexo 3 ou pelo anexo 5 do Simples, permitindo então que a empresa migre entre esses dois anexos. Então, o grande objetivo aqui é o seguinte: todos os meses nós iremos fazer esse acompanhamento gerencial na empresa para saber se ela vai ser tributada no anexo 3 ou no 5. Lembrando que o 3 é melhor, tá? Resumindo, o fator R permite à empresa sair do anexo 3 e ir para o 5. Quando ela pode fazer isso? Quando? É aqui que está o fator R. O que significa o fator R? É o seguinte, né?
Sempre que a folha de pagamento, tá, ou a folha de salário dos últimos 12 meses foi igual ou maior que 28% do faturamento dos últimos 12 meses, nós temos aí o fator R. Então vamos imaginar aqui, vamos fazer um cálculo simplista. Vamos imaginar que nos últimos 12 meses a empresa faturou R$1 milhão, faturamento, tá? E a folha de pagamento dela foi 300 mil. Ora, 300 mil de 1 milhão é 30%. Então, esta empresa, naquele mês específico que nós estamos calculando o DAS, ela vai ter o direito de ser tributada no anexo 3. Se ela for uma empresa de serviço, tá? E não tiver no anexo 4. Tá? As empresas que estão no anexo 4 não podem participar do fator R. Como calcular o fator R? Veja bem. É considerado folha de salários todo o valor pago em folha de pagamento nos últimos 12 meses, incluindo o 13º, encargos, retirada de prolabore e valores efetivamente recolhidos para o INSS patronal, inclusive o que foi pago dentro do Simples Nacional e FGTS. Nesse montante, não são incluídos valores pagos a título de aluguel e a distribuição de lucros. Então, muitas pessoas têm dúvidas, mas beleza. A folha de pagamento dos últimos 12 meses tem que dar 28% ou mais. Mas o que é considerado folha de pagamento? Tá aí o slide, vou deixar à sua disposição para você baixar. Tudo isso aí é considerado folha de pagamento, tá? Lembrando que a distribuição dos lucros não são considerados folha de pagamento, tá bom? Assim como todos os meses deve-se fazer o cálculo da alíquota efetiva, todo mês deve-se fazer o cálculo do fator R, caso a empresa tenha essa possibilidade. Se a empresa tiver o direito de se beneficiar do fator R em janeiro e não se beneficiar, ela não poderá recuperar. Por isso é necessário atenção todos os meses. É por isso que tem que ter um acompanhamento gerencial. Atenção! Sobre o fator R do Simples Nacional, não é permitido remunerar o MEI, tá? O microempreendedor individual, para fins de aumento da folha de pagamento e poder aderir ao fator R, pois somente pagamento para pessoas físicas serão aceitos. Então não adianta aumentar MEI, remunerar MEI. Ah não, você como MEI para reduzir o imposto de renda. Nesse caso nem faz sentido porque nós estamos falando de Simples Nacional. Mas remuneração de MEI não vai beneficiar no caso do fator R, tá bom? Então, vamos entender mais aqui, ó. Se nos últimos 12 meses a razão entre a folha de pagamento é aqui você vê o que está incluído, ó. Incluído prolabore, rescisão, FGTS, multa sobre FGTS, férias, mais um terço de férias. Se tudo isso aqui, tá, der 28% ou mais da receita bruta da empresa, tudo bem? Ela será tributada, ela sairá do anexo 5 e será tributada no anexo 3, que é mais vantajoso. Folha de pagamento dos últimos 12 meses, tá? Dividido pela receita bruta, tá bom? Dos últimos 12 meses vezes 100, que vai dar 28% ou mais. Vamos aqui só ver algumas empresas permitidas antes de fazermos um cálculo mais prático. Arquitetura e urbanismo, tá? Tá aqui a base legal, anexo 3, Lei Complementar 123, arquitetura e urbanismo, fisioterapia, medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, odontologia e prótese dentária, psicologia. Eu não vou ler tudo, tá? Não vou ler tudo para não ficar uma coisa tão grande, até porque esse material aqui não precisa ser explicado, né? Essas atividades aqui eu não preciso explicar a você, porque é só ler, tá? Não tem teoria sequer para passar. Eu vou deixar o material para você baixar, tá bom? Então, academia de dança, licenciamento ou sessão de direito, de uso de programa de computação, empresas montadoras de estantes para festas, laboratório de análises clínicas, medicina veterinária. Então, tudo isso aí dá direito
ao fator R no Simples Nacional, tá? Engenharia e outras coisas mais. Lembrando que eu não citei tudo porque você vai baixar esse material. Próxima aula eu vou aqui fazer com você um cálculo na prática de redução de tributos e você vai gostar muito. Abraço, bons estudos. Qualquer dúvida pode me perguntar.